Anteriormente, em Hajime no Ippo, presenciamos a estreia de Ippo no mundo do boxe. Ele não estreou profissionalmente ainda, porém começou a treinar num ginásio de atletas profissionais. E o vídeo de hoje começa com um barco no meio do alto mar. O som de buzina ecoava e dentro do barco os clientes se divertiam com a quantidade de peixe que eles pescavam. Enquanto isso, Ippo comentava ao fundo: "Ah, que bom, eles estão aproveitando." Ao lado, sua mãe dizia: "Sempre foi minha especialidade achar os melhores lugares de pesca." Ippo ia até os clientes e dizia: "Pessoal, estamos quase prontos, então eu vou segurar a bagagem de vocês." Um cliente comentava: "O Ippo é pau pra toda obra mesmo, hein? Que rapaz bom de serviço." Sua mãe sorria e podíamos ver Ippo carregando as bagagens com alguns curativos. O cliente via aquilo e questionava: "A propósito, o que houve com o rosto dele?" Sua mãe respondia: "Não sei o que deu nele, mas ele disse que queria fazer boxe. Sabe, eu sou contra. Ippo não é o tipo de pessoa para um esporte tão violento." O cliente dizia: "Ó, mas você não pode negar o sangue. O pai dele também era calmo, mas os braços dele eram os melhores daqui." A mãe respirava fundo e pensava: "Isso é verdade. Os olhos dele, quando estava me contando, eram os mesmos do pai dele." Em voz alta, ela dizia: "Pessoal, chegamos ao destino." O barco batia no porto e os clientes balançavam bastante. Já Ippo, mesmo carregando peso, não desequilibrava e dizia: "Ah, pessoal, tomem cuidado até o barco parar, tá bom?" O cliente, amigo da sua mãe, pensava: "Incrível! Mesmo carregando tanto peso e esse balançar todo, ele continua bem, como se não fosse nada. Se bem ele fazia isso desde novinho." Ippo dizia: "Pronto, pode sair agora. Cuidado de pisam, tá bom? Venham pisando na madeira certinho." O cliente amigo se aproximava dizendo: "Oi, Ippo, ouvi dizer que você começou com o boxe, rapaz." Ippo confirmava e o cliente continuava: "Você sempre foi um filho carinhoso e responsável. Não deixe esse seu lado gentil sumir quando estiver praticando boxe, tá bom? Continue sempre ajudando sua mãe." Ippo absorvia aquelas palavras e a cena cortava para o ginásio. De frente com o local, Ippo pensava: "Ai, tô tão ansioso. O meu treinador vai ser aquele com uma cara assustadora. Bom, é o meu primeiro dia, vou cumprimentá-lo com entusiasmo." Ippo abria a porta e gritava: "Bom dia, pessoal, obrigado por me aceitarem." Todos tomavam um baita susto, o treinador quase tinha um treco, já Takamura dava um croque em Ippo e dizia: "Ô idiota, pensa na idade dele, o coração do velho quase para." O treinador agredia Ippo e dizia: "Ah, seu pirralho maldito, para de olhar e venha pro ringue do porão. Vamos começar agora mesmo." Ippo assim fazia, e ao perceber Takamura atrás, o treinador questionava: "Por que você está nos seguindo?" Takamura respondia: "O primeiro andar tá lotado." Então, o treinador interrompia jogando luvas e dizendo: "Cala a boca, vai pro saco de areia. Garoto, primeiro, treina com isso aqui, ó. Pular corda ajuda no ritmo básico dos pés. Tente." Ippo absorvia aquelas palavras e começava a pular corda. Com sua muleta, o treinador batia no ar e dizia: "O que é isso? Vamos, mais rápido." Alguns alunos davam risada, Miyato observava de fundo. Já Ippo caía e o treinador dizia: "É isso, vamos parar de pular corda por hoje. Seu dever de casa vai ser aprender a pular corda." Ippo dizia sim senhor, e o treinador dizia entrando no ringue: "Coloque as luvas e venha pro ringue. Agora o treinamento será com luvas." "O que foi? Não fique com vergonha e me acerte." Os alunos comentavam: "O treinador vai pular do básico pro treinamento com luvas? Vai ser perigoso pro velhinho, hein?" Ippo ouvia aquilo e pensava em Takamura falando da idade do treinador. O velho gritava pra ele ir logo e Ippo batia. Um bom som ecoava, os alunos se surpreendiam. Ippo se animava, mas logo via o treinador e questionava: "Ah, o senhor está bem? Tá doendo?" O treinador sorria e respondia: "O suficiente pros olhos de Takamura. Você realmente é bom, garoto. Continue com o Manchu." Ippo dizia certo e assim fazia. E os alunos comentavam: "Caramba, mas que som! A precisão e o timing dele também estão melhores. Ele pode ser horrível em pular corda, mas tem um bom ritmo." De longe, Takamura pensava: "Hahaha, esse velhote. Você é mesmo um dos melhores treinadores do mundo." Propositalmente usando luvas de lã para dar um som melhor. É claro que o lutador vai se sentir bem e aprender o ritmo mais rápido. Afinal, a confiança dele está sendo colocada para cima. Além disso, ele posiciona as luvas em partes críticas. O corpo do lutador memoriza os movimentos. Essa é a mágica do velhote. Quando eu era novo aqui, ganhei muita confiança nisso. O treinador elogiava: "Muito bom, garoto. Se algum desses socos acertarem o Miyata, sabe lá Deus o que vai acontecer." Ippo dizia envergonhado na hora: Não, senhor. Ele desviaria de todos antes que eu pudesse acertá-lo. Sim, treinador Kamogawa, isso não é nem um pouco engraçado? Por favor." Kamogawa questionava: "Ora, por que está falando assim? Se eu te treinar em meio ano? Não, em 3 meses você vai poder lutar no mesmo nível do Miyata."
Preocupado com Miyata ao fundo, Ippo dizia: "Não diga isso, treinador. Ele pode ouvir sua brincadeira e pode ficar chateado." O treinador gritava: "Idiota! Se acha que é mentira, lute em 3 meses com ele pra você ver o que pode acontecer." Miyata parava de golpear a punching ball, olhava com raiva e Ippo não sabia como agir. Já o treinador questionava: "Você não quer alcançar o Miyata e ultrapassá-lo?" Ippo respondia: Se eu pudesse, ficaria muito feliz, mas..." O treinador interrompia dizendo: "Então vai ser fácil. Primeiro aprenda isso." O treinador avançava e parava seu golpe. Em seguida dizia: "Uppercut." O fato de Miyata desviar dos seus socos não foi por causa dos seus erros, mas sim porque eram golpes de frente, em linha. Você tem uma incrível energia que lhe permite continuar golpeando por muito tempo. Então, se você aprender a atacar de todas as direções, de cima, de baixo, esquerda e direita, até mesmo um lutador técnico como Miyata não vai conseguir desviar de todos. Então, se você puder acabar com a defesa dele, vai ser uma luta de golpes que você poderá vencer. Pular corda é a mesma coisa, mas eu sabia que você não seria bom nisso. Não vou querer que seja do tipo inteligente. Não vou querer que seja um outboxer com grande footwork, que prioriza distância e movimentação para controlar a luta. Nada de ser um lutador técnico para você, garoto. Técnica não é nada contra a força esmagadora. Você tem um poder imenso nos punhos. E então, quer continuar? Ippo respondia: "Sim, senhor. Quero aprender o uppercut." Ippo dava um soco no ar simulando um upper e Takamura pensava vendo escondido atrás da porta: "A postura dele tá toda errada. Ô velhote, ensina ele direito." No ringue o treinador dizia: "Garoto, incline o corpo pra frente e abaixe os joelhos. Traga a mão pra perto do estômago. Tenha certeza de colocar a palma pra cima. Quando estiver pronto, pare com os joelhos abaixados. Use esse movimento pra empurrar o corpo e levantar o punho. Agora tente." Takamura pensava: "Isso, faça direito, Ippo." Miyata observava e Ippo pensava: "Incline pra frente e abaixe os joelhos. Traga a mão pra perto do estômago, estique os joelhos com toda a força e use esse momento pra empurrar o corpo e punho." Ippo batia com o upper, porém batia no ar, galera. Todos os alunos achavam desconcertante, queriam dar risadas, exceto por Takamura, Miyata e o treinador que dizia: "Mais uma vez." Ippo dizia assim, carregava e batia. Ele errava outra vez, saía rolando graças ao próprio impulso extremo. E o treinador pensava: Esse upper dele foi como o do Eddie Joffrey. São quase iguais. Não tem como eu esquecer. Foi em 1965, os 2 campeões mais fortes da história da categoria galo. Eles vieram competir no Japão. O galinho de ouro, Eddie Joffrey. Quando o gongo soou, eu presenciei um uppercut falho que congelou minha espinha. O braço, o joelho até a ponta do pé, o som elegante, a forma do upper que um japonês jamais poderia imitar. O efeito devastador daquele soco se provou naquela luta. Esse garoto acabou de me mostrar aquilo. E aqui, galera, só um adendo histórico pra vocês. Pra quem não sabe, Eddie Joffrey foi o maior boxeador da história do Brasil e um dos maiores pesos galos de todos os tempos do mundo. Ele nasceu em São Paulo em 1936 e simplesmente foi tricampeão mundial, tendo 81 lutas, 75 vitórias, 50 nocautes, 4 empates e 2 derrotas super contestadas, diga-se de passagem, contra Harada. Inclusive, essa luta que o Kamogawa fala aconteceu em Nagoya, onde Eddie Joffrey teve sua invencibilidade derrubada contra Masahiko Fighting Harada por pontos, valendo o cinturão mundial dos pesos galos. No ano seguinte, Eddie Joffrey retornou ao Japão e perdeu novamente. Depois disso, Eddie Joffrey não perdeu mais nenhuma única vez, porém não lutou mais contra Harada. Dito isso, vamos continuar. Takamura sorria e pensava: "Os japoneses são uns fracotes quando se trata de uppercut. Quando comparados aos americanos, os japoneses não têm estrutura e muito menos joelhos para isso. Mas não é o caso do Ippo, fora que o direto de direita dele também surpreendeu. A força dele na parte de baixo do corpo é real." No ringue, o treinador abraçava Ippo e dizia: "Garoto, não pensei que você traria uma memória de pelo menos 20 anos. Continue trabalhando no upper. A revanche contra Miyata será daqui 3 meses. Takamura vinha gargalhando, mas na hora o treinador já jogava os aparadores e questionava: "Maldito, o que está fazendo aqui? Vai treinar." Takamura saía andando, olhava para Miyata e pensava: "Então é isso, né?" Mostrando confiança no Ippo, ele está aumentando o espírito de luta do Miyata. "Você realmente é bom nisso, velhote ardiloso." Miyata amarrava as luvas olhando pra Ippo, que pensava:
Mas se eu errei, por que estou sendo elogiado? O tempo passava e Hippo continuava treinando, pensando na revanche daqui a 3 meses. Até que ele escutava: Aoki, você tá bem, Aoki? Essa não, ele desmaiou. Podíamos ver Aoki desmaiado graças a um sparring com o Miyata e comentavam: quem disse que o Miyata não tinha poder nas mãos? Aoki é um profissional de 6 rounds e ele tava de capacete. Ao lado comentavam: o Miyata tá pegando fogo nos últimos dias. E olhava de boca aberta e o treinador já vinha batendo com a muleta, mandando ele voltar ao treino. Até que ele dizia: garoto, eu vou precisar sair. Faça shadow boxing. É igual que aqueles ali estão fazendo. O treinador partia e Hippo pensava: eu não me sinto bem treinando sozinho. Hippo via o pessoal olhando pra ele e pensava: será que eu tô fazendo de errado? Quer saber? Eu vou aprender com o Miyata. Ele é da minha idade, seria bom se eu pudesse ser amigo dele. Ao chegar até Miyata, o pai do mesmo recebia dizendo: o que é? Hippo respondia sem graça: bem, é que eu estava pensando se poderia aprender algo com o Miyata. O treinador pontuava: você e Shirou são muito diferentes. Se ele lhe ensinar algo, seria um nível tão diferente que você não entenderia. Agora saia, você está atrapalhando o treinamento dele. Hippo era empurrado e partia chateado. Ele se sentava, observava os alunos fazendo sombra e pensava: olha, com certeza eles não estão batendo de forma aleatória no ar. Parece que estão olhando para algo, mas eu não posso ver. Eles também estão desenhando, né? De repente, Hippo percebia algo e dizia em voz alta: isso! Eles estão imaginando um oponente. É como uma luta de verdade, mas contra um oponente imaginário. Então eu vou começar a fazer isso também. Bom, meu oponente será alguém forte. Será o Miyata. Mas que movimentos ele tinha? Eu só consigo pensar no rosto. Eu tava tão concentrado no sparring. Hippo imaginava ele apanhando e pensava: só consigo lembrar quando eu estava apanhando. Eu tenho que imaginar um oponente direito para conseguir segui-lo e alcançá-lo. Hippo ficava fazendo uma sombra terrível de ruim. E Takamura pensava: o que ele tá fazendo? O tempo passava e a cena cortava para o dia seguinte, onde Hippo via Miyata entrando no ringue, observava um outro sparring, notava a velocidade de movimento até que de repente o oponente era derrubado. Surpreso, Hippo pensava: quando foi que ele caiu? Eu não pude ver. Os alunos comentavam que Miyata estava evoluindo, mas o próprio Miyata olhava para Hippo e pensava: ele está observando. Muito bem, continue treinando duro, pois você não será o único que evoluirá nesses 3 meses. Eu não vou deixar a diferença entre nós dois desaparecer. A cena cortava para o anoitecer, onde Hippo pensava em casa: nada bom. Eu não posso nem ver os golpes do Miyata. Desse jeito não vou poder acertá-lo com um upper. Se bem que o Miyata treina boxe desde criança, né? É óbvio que teria uma diferença de céu e terra entre nós. Não tem como eu ficar bom em 3 meses. Nessa hora, no quarto, sua mãe questionava: Hippo, o que é isso? Eu tava limpando seu quarto e achei algumas folhas. Posso jogar isso fora? Hippo ia correndo e dizia: não, mãe, isso são meus tesouros. E quando foi que a senhora entrou? Hippo partia pensando: essas folhas são as minhas memórias de quando eu comecei a treinar boxe. Hippo se lembrava, olhava para as folhas e pensava: é verdade, daquela vez eu também quase falhei. Mas eu consegui no final, então eu posso fazer qualquer coisa se eu tentar. E dessa forma, senhores, o vídeo chega ao fim. Galera, 2 coisas aqui que eu quero pontuar. O Miyata já é hábil o suficiente para derrubar Aoki. Aoki, pra quem não acompanha Hajime no Ippo, não conhece a história, é um personagem que futuramente será muito bem desenvolvido aqui na obra. E o Miyata já tinha nível para derrubá-lo nesse momento da obra. E outra coisa são os movimentos de Miyata. Além de ser extremamente rápido, ele com seus golpes fazia algo que o Ippo não podia ver. Então, olhem que nível absurdo de velocidade. Pessoal, esse foi o vídeo. Se vocês curtiram, like para ajudar o canal, se inscrevam se não forem inscritos. A gente vai fazer uma cobertura de Hajime no Ippo até o final, então eu preciso do apoio de vocês. Compartilhem, comentem, deixem like, hypem o vídeo e se vocês puderem e queiram também, tornem-se membro do nosso canal, assim vocês poderão ajudar a Sociedade Z a continuar crescendo aqui na plataforma. Se você não estiver vendo o botão do Seja Membro, a gente deixou fixado no primeiro link da descrição, que redireciona vocês ao clube de membros. Assim vocês terão acesso a material exclusivo que não podemos postar publicamente aqui no canal. Minhas redes sociais vão estar aqui na tela caso queiram me seguir e é isso aí. Um abraço, fiquem com Deus e tamo junto!